Bom dia pessoal! Tudo belezinha? Então, bora para nossa aula de geografia! Vamos relembrar primeiro o que nós estávamos vendo até agora. Então, nós vimos sobre as regionalizações, né? O que é regionalização? É agrupar, é dividir os espaços por características em comum. Não é verdade? E nós vimos que o Brasil é um país imenso e ele possui muitas características em comum em diferentes partes dele, não é verdade? Então nós vimos lá por meio dos biomas, né? Então relevo, clima, a vegetação, por meio das bacias hidrográficas. Então, lembram dos rios lá? Nós vimos lá na apostila. Vimos na última aula, então, que o IBGE organizou diferentes formas de regionalizar o Brasil. Até então, lembram? Então, olha lá. Lembra lá aquele mapinha que ele regionalizou nessas regiões lá em 1942, olhem só o sul como era, né? Era centro essa região. Aí lá em 1960 nós tivemos outra forma de regionalização. Aí nós tivemos os geólogos que também estudaram as características do Brasil e fizeram outras formas de regionalização. Lembram disso? Porque vamos relembrar por que esses órgãos, né? O Instituto, o IBGE faz essa regionalização. Porque quem lembra lá? Para conhecer o território, para tentar diminuir as desigualdades social e econômica que existem neles. Lembra disso? Pois bem, então nós vimos na aula passada aquelas diferentes formas de regionalizar e nós vimos então que a partir da Constituição de 1988, então, foi criada uma nova regionalização e ela existe até hoje, que é como nós conhecemos o Brasil atual, né, pessoal? Que são aquelas 5 regiões lá. Vocês lembram quais são as regiões? Ó. Lá na página 220 nós temos aqui, então, as regiões como elas estão hoje, certo? São as 5 regiões, são a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Hoje nós vamos falar, então, bem rapidinho um pouquinho sobre cada elas. Por quê? Porque lá no próximo bimestre nós vamos ver direitinho cada região, as características de cada uma delas, tá? Então vamos lá, pessoal. Lá na página 232 nós conseguimos encontrar então um pouquinho das características de cada uma delas. Então, a região norte, ela ocupa quase metade do Brasil. Deixa eu pegar aqui o mapa para vocês. Aqui. Então vejam lá, pessoal, a região norte ocupa quase metade do Brasil. Estão vendo só o tamanho dessa região? Então, ela é a segunda região mais habitada, segunda região menos habitada do Brasil. Então, ela é uma região enorme, mas ela não tem tantas pessoas morando ali. Há cerca de 16 milhões de pessoas. Nossa, prof, mas então por que ela tem uma região tão grande? Vocês lembram o que tem ali na região norte que se destaca bastante? É a floresta amazônica, que é a principal floresta do Brasil e do mundo, né, gente? Que ela é muito, muito importante para o nosso planeta, certo? E como ali tem essa floresta, né, as pessoas também aproveitam para extrair alguns produtos que são muito importantes para a economia também. Então, as pessoas que moram lá, elas extraem alguns recursos naturais, como o guaraná, o açaí e o látex, que é a substância que é feita a borracha. Vocês sabiam disso, né? Ela
É lá de uma árvore que eles extraem, dão uma cortadinha e sai aquela substância branca, certo? Agora, então, vamos ver a região Nordeste. Então, a região Nordeste é a terceira maior região do Brasil. E ela tem cerca de 53 milhões de habitantes. E lá temos dois tipos de vegetação. A vegetação litorânea e a caatinga, tá bom? E lá no Maranhão e boa parte do Piauí tem a expressão do coco babaçu. Lá no Nordeste, se vocês nunca ouviram falar, provavelmente vocês vão ouvir falar ainda que sobre as praias, né? Então lá tem muitas praias, muitos brasileiros, muitos estrangeiros procuram as praias do Nordeste para o turismo, né? Porque elas são lindas. Então o turismo é uma fonte importantíssima de renda para a população lá do Nordeste, certo? Alguém já foi lá para a praia do Nordeste? Compartilha aí com a gente se já foi, como foi, qual praia que foi, certo? Que elas são lindas mesmo, né? O Brasil todo tem praias muito lindas, mas as praias de lá acabam sendo mais famosas, né? Porque lá também é um lugar bastante quente e é quente durante o ano todo. Então vamos para a outra região, a região Sudeste, que é a maior população que tem no Brasil. Então, grande parte da população brasileira se concentra na região Sudeste. Por quê, gente? Porque lá tem as principais indústrias e empresas. Então, lá tem muita indústria, tem muita empresa, tá? A agropecuária também é muito diversificada. Então, isso acaba atraindo muitos brasileiros, muitos estrangeiros também. Então, tem quem está procurando emprego, muitos, né, que procuram emprego acabam se mudando para lá no Sudeste, porque lá acaba tendo mais oportunidades, né? Porque lá tem muita empresa. Se tem muita empresa, então acaba tendo mais empregos, certo? Agora, então, vamos para a nossa região, a região Sul. A região Sul, ela é a menor do Brasil. Ela tem cerca de 27 milhões de pessoas. Então, como que é a paisagem natural? Ela tem muitos campos e as florestas de o quê? Araucária, gente. Eu amo araucária, eu acho linda, linda, linda. Alguém já viu uma floresta de araucária? Porque nós vemos por aí, né, um ou outro pinheiro. Mas vocês já viram uma floresta de araucária? É linda, 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 linda. E, então, essa é uma característica, né, da paisagem do Sul. Se vocês forem em sentido Santa Catarina, vocês vão encontrar bastante floresta de araucária lá em Santa Catarina também, tá bom? E então, a região Sul, ela é a menor do Brasil, certo? Em termos de território. Então, o território é pequeno, mas ela é a segunda região mais industrializada, tá? Então, lá na região Sudeste, é a região que é mais populosa e que a indústria é a maior do Brasil todo. E aqui na região Sul é a segunda maior região, só perde então lá para o Sudeste. Aqui no Sul, então, o que predomina? A produção de aves e suínos. Então, aqui a produção que nós temos no Sul é a maior do Brasil, tá? Então, todas as aves e suínos que tem nas fazendas aqui para a indústria, ou são vendidos para o Brasil, né? Além de ser vendidos para o Brasil, também são vendidos para o exterior, tá? Muitos países compram daqui. E a última região, então, do Brasil é a Centro-Oeste, que é a segunda maior
região do Brasil. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Aqui a região centro-oeste, estão vendo? Que ela é grandona também. Então aqui o norte, gigantão. E a centro-oeste, que é a segunda maior. Só que assim, ela é maior em tamanho territorial, né? Mas ela é a menos populosa. Ela só tem 14 milhões de pessoas. Então, pouquíssimas pessoas moram lá, se comparadas com as outras regiões do Brasil, tá? E como que é a região natural lá? Então, predomina o Pantanal, o Cerrado e bem lá no norte da região, nós temos um pouco da floresta amazônica, que infelizmente está sendo bastante desmatada, tá bom, pessoal? Então, essa é um pouquinho, um resuminho das diferentes regiões do Brasil, tá? Lembrando, então, que a gente viu rapidinho, porque lá no segundo bimestre nós vamos ver um pouco melhor sobre cada uma delas, tá? Então, pensando nisso, né, das regiões do Brasil, vocês vão lá na página 230, estão vendo que tem aqui o Brasilzão gigantão, lindo, maravilhoso? Só que ele está todo em branco, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no material de apoio de vocês, lá na folha 16, estão vendo, ó? Que tem os estados divididos por regiões. Então, vocês vão destacar esses estados certinho e vão, então, colar ali no Brasil. Vamos preencher esse nosso Brasil lindo e vamos regionalizar como ele é atualmente com as 5 regiões, tá bom? Então, vocês podem ver, ó, que os estados, o nome deles estão assim, ó, só com 2 letrinhas, que são as siglas, né? Então, o que são essas siglas? É a abreviação do nome deles, tá bom? Então, lá na página 231, vocês vão responder aquelas questões, certo? E vão colocar a sigla de cada nome. Podem ver que a sigla geralmente leva as primeiras letras do nome dos estados, tá? Geralmente, não é uma regra. Às vezes pegam uma letra do começo do nome e outra letra lá do meio, certinho? Se tiverem dúvida sobre o nome do estado, sobre a sigla, então vejam lá no mapa da página 220 que tem certinho o nome de cada estado, tá bom? Para vocês verem se tá de acordo. Belezinha? Então, pessoal, aí lá no exercício 3 da página 231, vocês têm uma outra proposta, né? Que é o quê? Lá na folha 17 do material de apoio, tem essa fichinha aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão, então, ver algum parente de vocês que tenham vindo ou tenham se mudado, né? De região. Ai, prof, mas a minha mãe e meu pai, eles sempre moraram aqui. Tudo bem, mas não tem ninguém que não precisa morar com vocês, tá bom? Tem um tio, uma avó, um primo que tenha se mudado para ajudar vocês a preencher. Não podemos ter contato social? Não tem problema, né? Não dá pra gente ir lá, ou de repente vocês têm algum vizinho que vocês saibam que tenha mudado de região. Não tem problema, não dá pra bater na porta e conversar pessoalmente, tá? Manda mensagem, conversa por vídeo, né? Hoje a internet nos ajuda bastante a ter contato com a outra pessoa, mesmo que não seja pessoalmente, tá? Preencham lá, vejam as orientações, estão na página 231. Certinho? Pois bem, então, pessoal, nós estamos terminando o nosso capítulo 2 do livro, né? Lá na página 234, então, nós temos o Zoom Cultural, que ele vai falar, que é um textinho, né? Que vai falar bastante sobre isso, sobre essa diversidade que nós temos no Brasil e que a gente já tem visto em história, nós temos visto em português também.
né, que o Brasil é muito rico, cheio de culturas, diversas culturas, e que existe um centro, então, de tradição regional. Vocês já ouviram falar? O que esses centros? Lá as pessoas vão para quê? Para preservar e celebrar a cultura de alguma região do país, né? Então aqui na página 234 e 235 nós temos duas imagens, tá bom? O que nós temos ali na primeira imagem, pessoal? Nós temos então o CTG. Vocês já ouviram falar do CTG? Aqui na fazenda tinha um CTG, não tinha? Não sei se ainda tem, né? Como vocês sabem, faz pouco tempo que eu me mudei. Mas existe o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Então, aqui nessa imagem, tem esse CTG de Porto Alegre. E olhem só o que as pessoas estão fazendo, pessoal. Como que elas estão... Estão vendo que tem tanto adulto quanto criança? Será que elas estão brincando? E vejam só, aqui na outra imagem da página 235, nós também temos ali as pessoas que estão festejando, aparentemente, né? Então, o que as duas imagens têm em comum? Que as duas estão remetendo à cultura do seu lugar de origem. Então, ali no CTG, eles estão provavelmente dançando alguma música gaúcha, né? E ali na segunda imagem, então, nós temos a tradição nordestina, mas eles não estão ali no Nordeste, né? Eles estão ali no Rio de Janeiro. E ali naquele centro municipal de tradições nordestinas, o que eles fazem? Eles têm produtos como bebidas, comidas típicas nordestinas. Por quê, pessoal? Porque muitos nordestinos acabaram indo para o Rio de Janeiro para trabalhar na construção civil. E como eles, mudaram de estado, num lugar totalmente diferente, eles levaram a cultura deles e eles estão sempre celebrando, sempre mantendo viva aquela cultura para não se perder, porque, afinal a cultura faz parte do que eles são. E, falando nisso, até lembrei de uma frase no caderno de caligrafia que a Emily fez, que ela colocou que ela é de origem ucraniana e que ela quer manter viva a tradição dela. Achei muito lindo, muito legal, Porque afinal de contas, vamos supor, a gente sabe que nem todo mundo mantém a tradição dos antepassados, Algumas tradições acabam se perdendo, mas vamos imaginar atualmente, se vocês se mudassem de país ou mudassem de estado, vocês iam querer manter vivas as tradições que vocês têm hoje? O que vocês iam querer praticar lá? Algum esporte, alguma dança? Que hábito que vocês iam querer continuar naquela região, Pensando nisso, então, que vocês vão responder a questão 3 da página 235. Era para fazer em grupo? Não dá, mas vocês podem fazer sozinhos, tá bom? Responda a número 1 e a número 2 e a número 3 também, só que a número 3 aí vocês vão fazer no caderno, que ele pede para fazer um projeto. O que vocês vão colocar nesse projeto? Vocês vão colocar o lugar que vocês vão e vão escolher alguma manifestação artística, que vocês querem preservar, se vocês fossem se mudar. Uma dança, uma música, uma receita culinária, tá bom? E daí vocês, então, escrevam lá e daí façam um desenho desse espaço, como a gente vê ali naquelas imagens, tá bom, pessoal? E para finalizar, então, o nosso capítulo,
Para encerrar, não esqueçam de responder as páginas 236 e 237 da apostila para a gente acabar, finalizar essa parte, certo, pessoal? Então é isso, não deixem também de ler os textos ali das páginas 230 até a página 233, belezinha? Então tá, beijãozinho e vamos para a próxima aula.